VBA no Excel para iniciantes. Canal Programador Excel VBA com Gleidson Pereira. Inscreva-se. Essa é a nossa 37ª aula de nosso curso de Excel VBA com o banco de dados Microsoft Access. Na aula de hoje, vamos estar programando o nosso botão Salvar dízimos. A você que não é inscrito no canal, inscreva-se agora. Então vamos executar aqui o nosso formulário para a gente entender de onde paramos, certo? Vou clicar aqui no ícone do nosso sistema. Ele chama o nosso FRM menu, certo? Que é esse nosso formulário com os nossos menus. Vou clicar aqui na opção cadastro. E ele chama o nosso FRM cadastro, onde a gente faz os cadastros dos membros. Vou clicar aqui no ícone dízimos. E este é o nosso formulário que a gente vai estar utilizando para fazer os dízimos, certo? Como a gente já aprendeu, a gente tem aqui o ícone pesquisa, onde a gente pode estar trazendo o membro, certo? Pois quando a gente não souber o código do membro ou o CPF dele, aí a gente é obrigado a abrir este formulário para pesquisar pelo código, basicamente, certo? Por algum número que possa ter no código dele, ou por algum caractere no nome dele, ou pelo CPF, certo? E aí, conforme a gente pesquisa, ele faz um filtro. Qual é a lógica aqui? Eu dar um duplo clique, por exemplo, aqui em um registro, vou selecionar aqui o Gleidson. E aqui eu informar a forma de pagamento, colocar o valor, certo? E eu salvar. Só que além disso, certo? Além de eu salvar as informações que eu estou vendo nestes campos, eu vou querer salvar também, certo? O mês que foi feito o dízimo, ou seja, eu vou extrair o mês que foi feito o dízimo, certo? Vou conseguir extrair aqui, através aqui do 06, vou conseguir decifrar que o 06, por exemplo, é o mês, certo, de junho. E também vou querer salvar este valor aqui, ó, por extenso, certo? Para que eu possa utilizar em outras rotinas futuras, certo? Então este valor, além de ser salvo em números, vai ser também salvo por extenso, o valor, certo? E também, obviamente, a gente vai ver se a nossa foto, quando eu repasso para o objeto aqui, ela vem junto, certo? Se não, a gente vai utilizar ela como pública, certo? Então vamos lá. Vou fechar aqui ambos os forms. Só para eu executar aqui, ó, para a gente entender novamente, vou ser rápido, clicar aqui no ícone cadastro, dízimos. Vou tentar salvar um registro aqui, certo? Vou clicar aqui no salvar. Observe que ele me informa os campos obrigatórios. Vai pintar os campos. Ele não pinta o CPF, pois não é obrigatório. E ele não pinta aqui a data, porque ela está preenchida, certo? Se ela estivesse vazia, ele também pintaria. Então, observe que o nosso botão salvar já há uma programação para verificar os campos obrigatórios. Isso eu não gravei aula nesse formulário, mas gravei no formulário do FRM cadastro, certo? Então, isso a gente já viu como faz, beleza? Então, não vou perder tempo com essa parte. Vou dar a parte para vocês de salvar os dados na tabela agora dízimos, ao invés da tabela membros, certo? Então, vou fechar aqui. Sem mais delongas, para termos acesso ao nosso Visual Basic Editor, o nosso famoso VBE, pressione aí Alt mais F11, que é o nosso atalho. Com o nosso VBE já aberto, pressione aí Ctrl mais R, que é o atalho do Project Explorer. Ou se preferir, clique em exibir Project Explorer, certo? Vou dar o duplo clique aqui no nosso FRM dízimo para se expandir o mesmo. Vou fechar aqui a nossa caixinha. Então, a programação que a gente vai trabalhar aqui vai ser no botão salvar, certo? Então, vou dar um duplo clique aqui no nosso toolbar. Observe que o salvar dízimo já tem uma rotina aqui, certo? E é o botão 2, certo? Vou clicar aqui em salvar dízimo, botão direito, definição. Observe que ele já me redirecionou aqui para baixo, ó. Observe que está muito perto a rotina salvar dízimo da rotina do toolbar, certo? Porém, se essa rotina tivesse, digamos, mais longe, você perceberia, certo? A importância de selecionar a rotina e clicar em definição, pois você não perderia tanto tempo, certo? Aqui no caso, bastaria eu descer um pouco. Mas tem muitas vezes que a nossa rotina vai estar longe de onde está sendo chamada, certo? Então vou descer aqui. Esse é o campo que faz as verificações, certo? E ele forma aquela mensagem. E aí, essa é a condição que ele pinta os campos que se eles estão com valor 0, certo? Ou se estão vazios, beleza? Então isso aqui a gente já sabe como fazer.
Vamos para o que interessa. Então, o que é que eu vou fazer aqui, ó? Vamos fazer da seguinte forma. O que é que primeiramente eu vou fazer aqui? Eu vou me conectar ao nosso banco de dados, ConnectDB. Vou dar um Enter. Vou só dar um espaçamento aqui para que a gente possa focar nesse código, certo? Então tá aqui, eu vou estar me conectando após, ó. Repare bem, após o end if, ou seja, se essa condição toda aqui for falsa, aí ele executa o ConnectDB, certo? Observe que tem um exit sub aqui, que garante que o código parará aqui, se essa condição for verdadeira. Se for falsa, o VBA ignora tudo isso e vem para após o end if, certo? Que no nosso caso, ele vai se conectar ao nosso banco de dados e o que vai ser feito após essa conexão ao banco de dados, certo? Como eu quero salvar os registros, obviamente, a gente tem que usar o nosso rs.open, abro aspas duplas, select, asterisco from, e o nome da nossa tabela, lá no nosso banco de dados, se chama TB dízimos, certo? Fecho aspas duplas, vírgula, db, vírgula, 3,3, certo? Então, lembre-se que a gente está aqui adicionando dados. Então, não tem necessidade de eu utilizar a cláusula where e nem ordenar por nada, certo? Apenas tenho que selecionar a tabela que eu quero. E após eu selecionar essa tabela, o que é que eu vou fazer, certo? Como eu estou adicionando dados, no caso, vou utilizar o nosso rs.addNew, certo? Ou seja, estou adicionando. E aí eu vou informar o que eu estou adicionando. Vamos aqui na nossa tabela do Access. Vou dar um duplo clique. Na realidade, não vou dar um duplo clique na mesma. Vou clicar apenas com o botão direito sobre ela. E vou escolher a opção aqui, modo design, certo? Para verificar aqui apenas os campos, ao invés do modo escrita. Então, observe aqui que a nossa tabela TB dízimos, ela tem o código, certo? Que ela é autocrementável. Ela tem a coluna aqui, código membro. Observe que ela não é autocrementável, ou seja, aqui é salvo com o código do membro, certo? O nome, o CPF, a data, a forma de pagamento, o valor. E observe aqui que vai ter o ano extraído, vai ter o valor extenso, certo? O correspondente, esse correspondente vai ser tipo assim, eu vou botar um texto e vou concatenar com o mês, certo? Então vai ficar tipo assim, dízimo correspondente ao mês tal, certo? E aqui vai estar os meses. E conforme o valor for dizimado em um mês, em qualquer mês que seja, ele vai atribuir, obviamente, ao mês, certo? Que eu consegui decifrar que foi feito o dízimo, certo? Observe que eu tenho aqui a data, eu vou informar a data, certo? Por exemplo, estamos no mês atual aqui, que está sendo gravada essa aula, no mês 6, certo? Ou seja, o mês 6 é o mês de junho. Então, eu consigo, na hora que eu vou fazer a verificação, eu consigo verificar qual foi o mês que foi feito o dízimo, certo? E correspondente a este mês, eu consigo pegar o valor, certo? Além do valor ser salvo na coluna valor, ele também vai ser salvo na coluna aqui correspondente ao mês, certo? Para que eu possa utilizar em trabalhos futuros. E observe que aqui tem o campo foto por último. Então são esses os campos que vão ser preenchidos. Obviamente, os campos aqui de janeiro a dezembro vai ser preenchido apenas um deles, certo? Pois é o dízimo do membro, certo? Então o membro dizima, obviamente, uma vez por mês, ou até duas, certo? Se dizimar por quinzena. Mas essa é a lógica, certo? Então não vai estar todos os campos, obviamente, preenchidos na mesma linha. Vai estar, obviamente, preenchidos em meses diferentes, certo? Mas em um mês só, normalmente, vai estar apenas 2 meses correspondentes a ele, certo? Então vamos lá, o que interessa. Então a gente já verificou isso, já entendemos aqui a lógica, certo? Vou fechar aqui, obviamente, vocês sabem que eu não posso trabalhar com essa tabela aberta. E vamos ao que interessa. Vamos para o nosso código. Voltando aqui. Então, após eu adicionar aqui, utilizar o comando addNew, certo? O que é que eu vou fazer? RS, exclamação. A minha primeira coluna, que não é autocrementável no caso, é a código membro, certo? Onde eu armazeno com o código membro. Então, a minha code membro, lembre-se que esse code membro aqui é exatamente como está lá o campo da tabela TB dízimos, certo?
E eu vou estar armazenando nela o que? O meu mi.txt, código membro, .text, certo? E aqui vai ser o que? O meu rs, exclamação, que faz parte da linguagem, certo? O campo nome, que faz parte da nossa tabela tbdismo, obviamente. Como eu saí aqui da linha de comando, ele deu esse erro, vou dar um igualzinho aqui. E vou atribuir a ele o que? O meu mi.txt nome, certo? .text. E a mesma lógica para o CPF, ó. rs, CPF, exclamação, faz parte aqui da linguagem, perdão, exclamação é antes, aqui após o S, igual ao meu mi.txt, CPF.text, certo? Vou dar um Enter. Observe que o R lá já ficou maiúsculo, certo? Pois reconheceu. E essa é a mesma lógica para todos os campos, certo? Então aqui, vou pausar aqui o vídeo e já retorno. Então retornando aqui, observe que eu já coloquei os demais campos, certo? O campo data, o campo forma pagamento e o campo valor, certo? E o campo, obviamente, o campo foto. Aqui deixa eu só verificar se é apenas foto ou é foto membro, certo? Vamos aqui na nossa tabela do Axis. Botão direito, modo design. Então o campo aqui realmente é campo foto, certo? Da tabela tbdismos. Então voltando aqui para o nosso projeto. Repare que eu deixei comentado 3 campos, certo? O campo ano extraído, o campo valor extenso e o campo correspondente. Obviamente eu também tenho que colocar os campos aqui. Janeiro, fevereiro e por aí vai, certo? Mas por enquanto vou deixar comentado esses 3 campos. Por quê? Porque para que esses 3 campos funcionem, eu não vou trabalhar com objetos, eu vou trabalhar com variáveis, certo? Então vamos primeiro verificar se está tudo funcionando, certo? Então, vamos fazer o seguinte. Aqui já está feita a programação para salvar os dados correspondentes a estes campos, certo? E obviamente, para que ele possa atualizar, eu tenho que colocar o meu rs.update, certo? Vou fechar o meu banco de dados, certo? Após o salvamento, ele vai fechar o banco de dados, vai emitir a mensagem ao usuário, msgbox, e eu vou emitir o quê? Dízimo realizado com sucesso. Aí você coloca a mensagem que você quiser, certo? Aqui é apenas para efeitos de dados. Vírgula, VB Information, vírgula, SCI, 2 pontos, que é o nome do nosso programa, informa, certo? Que esse é o título do nosso sistema. E somente isso, certo? Então, vamos executar aqui. Primeiramente, vamos aqui na nossa tabela do Axis. Duplo clique aqui na nossa tbdismos. E observe que ela não tem nenhum dado preenchido, certo? Eu já fiz alguns testes e excluí esses testes. Então, o campo autoincrementável aqui, ele não recupera, certo? Do jeito que está hoje, ele não recupera os IDs excluídos, certo? Ou seja, ele dá continuidade. Como eu excluí o campo 1 e o 2, que eu fiz testes, então provavelmente aqui será o código 3 e por aí vai, certo? Então vou fechar aqui para a gente fazer os nossos testes. Então vamos lá. Vou executar aqui. Como eu executei pelo próprio VBE, já me apareceu já o formulário dízimo, certo? Então vamos aqui seguir primeiro a lógica. Vamos fazer 2 exemplos, certo? Vou primeiro fazer da seguinte forma. Vou colocar código 1. Vou pesquisar e trouxe o Carlos Brito, certo? Vou informar aqui o valor à vista, a forma de pagamento. Vou informar um valor qualquer, certo? Vou clicar no meu salvar. Dízimo realizado com sucesso. Não criei ainda a rotina para limpar os campos, certo? Então, vou fechar aqui. Vamos lá na nossa tabela. Duplo clique agora no campo, na tabela tbdismos. Então, verifique lá o código 3, certo? Que é o código do dízimo. O código membro, Carlos Brito, nome, o CPF, a data, a forma de pagamento e o valor, certo? Obviamente, os outros campos não estão preenchidos, porque a gente não fez programação para eles. Observe lá que salvou,
certo? Porém salvou com aquele velha história de salvar todo o caminho, certo? Quando na realidade eu quero apenas aqui no caso o nome da foto, certo? Eu não posso salvar com o caminho. Vocês sabem que vai dar um erro se eu deixar dessa forma. Então a priori aqui vou apagar o que vai me dar erro, certo? E vou deixar dessa forma. E obviamente a gente já sabe como proceder para essa situação, certo? A gente utiliza o replace para remover o caminho, certo? Então eu não vou novamente enfatizar isso, vou apenas ajustar o código para isso, certo? Não se preocupe que eu vou ajustar o código, só não vou ficar explicando, porque a gente já viu isso no botão atualizar, no botão salvar, certo? Do FRM Cadastro. Então vamos para o que interessa. Vou salvar aqui e vou fechar a tabela. Mas verifique, vejam que ainda não foi salvo em nenhum das colunas correspondentes aqui o dízimo, certo? Como foi no mês 6, eu quero que salve aqui no mês de junho, certo? E observe que não tem o texto ainda correspondente, nem o valor extenso e nem o ano extraído. Como é que a gente faz isso? Vou fechar aqui. Vamos para o nosso projeto novamente. Duplo clique no nosso toolbar. No nosso botão salvar dízimo, botão direito. Definição, está logo aqui abaixo, certo? Tinha até esquecido, ó. Então, antes de fazer tudo isso, vamos criar umas variáveis, obviamente, certo? Para que a gente possa manipular elas. Então, lembre-se que para eu criar uma variável no VBA, eu tenho que utilizar o dim. E coloco o nome da minha variável, o nome que eu quiser, certo? Sempre obedecendo a lógica e as regras, que eu não posso colocar alguns caracteres especiais, nem posso botar palavras reservadas do sistema e nem posso separar as palavras, certo? Então eu tenho o hábito de, quando for utilizar duas palavras, eu coloco, por exemplo, um underline. Então, esse VL é de valor, certo? E vou chamar aqui ele de VL extenso. E ele vai ser do tipo string, ou seja, vai armazenar um texto. Uma outra variável que eu vou chamar aqui vai ser a minha variável ano, certo? Como o próprio nome já sugere, ela vai armazenar um ano, certo? Então eu vou chamar ela de ano. E ela vai ser do tipo string. Ó, minha outra variável, vou chamar ela de mês. Tenho que botar o dim, obviamente. Mês. Eu vou ter duas variáveis chamadas mês, certo? Então, para diferenciar uma da outra, eu vou chamar ela de mês extraído, certo? Ou seja, ela vai ser utilizada para extrair o mês, certo? E ela vai ser do tipo string, pois vai armazenar um texto. E a minha outra variável, vou chamar apenas de mês. E também vou declarar ela do tipo string, certo? Pois também vai armazenar um texto. Então, declarar essas quatro variáveis, o que é que eu vou fazer aqui, ó? Certo? Após o meu end sub, ou seja, após passar por toda essa estrutura aqui, certo? E se essa condição for falsa, aí ele executa as minhas variáveis, certo? Então, aqui, antes de eu me conectar ao meu banco de dados, eu vou utilizar as variáveis que eu acabei de declarar, certo? Então, a minha variável VL underline extenso, certo? Vai ser igual, abro parênteses, certo? Extenso. Esse extenso aqui é uma rotina que tem dentro do módulo, certo? Vou comentar aqui e mostrar rapidamente aqui para vocês, ó. Exibir, Project Explorer, isso é um detalhe. Eu renomeei o módulo para módulo extenso, certo? Renomeio de vocês, eu utilizo o do projeto aqui. Pois se deixar só como extenso, não vai funcionar. Tem que estar como módulo underline extenso, certo? Então essa rotina que está aqui dentro, ela faz a extração de um texto, certo? E converte no valor extenso, certo? Então basicamente está aqui, ó, é uma function que foi criada e foi extraída desse site aqui, certo? Então ela só pede um argumento, o valor, certo? E o valor o que é? É o objeto, ou um texto, certo? Então no meu caso, como eu vou digitar lá, por exemplo, 100 no campo valor, ele vai extrair do 100 o valor por extenso, certo? Ou seja, se ele me pede apenas um argumento, eu coloco o extenso, abro parênteses e coloco o argumento, que no caso é um texto ou um objeto. Então eu coloco lá texto ter valor, ou seja, ele vai converter em extenso o texto ter valor. E o valor que tiver
no TXT valor vai ser convertido por extenso, certo? Então, voltando aqui, ó, FRM dízimos, duplo clique no nosso toolbar, vou descer aqui um pouco. Então, vou descomentar aqui, e obviamente o que vai ser o meu mi.txt valor, certo? Ou seja, eu vou querer converter esse valor em extenso, certo? Fecho o parênteses e fecho o parênteses pela segunda vez. Então, essa variável aqui está armazenando o valor que foi extraído do TXT valor por extenso, certo? E obviamente eu vou pegar este valor aqui e vou descarregar nessa coluna aqui, ó, valor extenso. Então, dá o Ctrl C aqui, que está selecionado, e vou dar o Ctrl V aqui, ó. E vou descomentar, ó. Certo? Acho que vocês conseguiram me entender. Extenso é a função que foi criada, que está salva neste módulo, certo? O TXT valor aqui é porque nele é digitado o valor. E o valor que é digitado nele vai ser convertido por extenso através da função que foi criada neste módulo. E aqui eu chamei ela. E o valor que está aqui extenso vai ser repassado para a minha variável valor extenso, certo? Beleza? Após isso, eu vou pegar a minha variável ano extraído. Perdão, é apenas ano, certo? Eu chamei ela apenas de ano. Vai ser igual. Para que eu possa extrair o ano de uma data, basta utilizar o nosso format e formar o objeto que vai ser extraído, certo? Então, o objeto ou o texto, no meu caso, vai ser um objeto. Vai ser o meu mi.txt data, certo? Não é obrigado a botar o ponto texto, vou colocar vírgula, aspas duplas e aspas duplas, certo? E fecho parênteses. E obviamente, entre esse aspas duplas, eu coloco o valor, aqui no caso é a máscara, certo? Lembre-se que eu colocar só 2D, ele vai converter no dia, certo? Se eu colocar o M, ele vai trazer o número, certo? Como eu quero o ano, eu coloco o Y, certo? Só que eu quero os 4 dígitos. Então eu boto 4Y, certo? Para ele trazer os 4 dígitos do ano. Então se fosse o dia, eu colocaria D de day, certo? O M de mês e o Y de ano, certo? Essas iniciais são do dia, mês e ano em inglês, beleza? Então é o seguinte, então a minha variável ano está armazenando nela o valor convertido, certo? Do TXT data. Então o meu ano aqui, Ctrl C nele, já posso colocar aqui, ó, em ano extraído, ó. Vou descomentar, vou armazenar nele o ano, certo? E a minha outra variável que eu vou capturar aqui vai ser o mês extraído, certo? Então, o mês extraído, lembre-se que eu disse lá que eu vou colocar um texto, certo? Para botar aqui no correspondente, ó. E esse correspondente vai ter um texto concatenado com o mês que eu vou extrair da data, certo? Então, a priori, eu vou copiar essa informação aqui. Aqui eu coloco a minha variável mês, underline, extraído, certo? E vai ser igual a quê? Vai ser igual ao o meu texto. O meu texto é o seguinte, dízimo, certo? Do mês de espaço, aspas duplas. E concateno com o quê? Concateno com essa informação que eu acabei aqui, vou fechar aqui para expandir. E concateno com essa informação aqui, ó, do meu format, e ele vai formatar o campo TXT data. Só que ele não vai formatar por mês, ele vai formatar, perdão, não vai formatar por ano, vai formatar por mês, certo? Então eu vou botar os 4 dígitos, para que ele traga o nome do mês completo, certo? Se eu colocasse os 3 dígitos, ele traria apenas o mês abreviado. E se eu colocasse apenas 2, ele traria o mês em números, certo? Os 2 caracteres em números, beleza? E por último, a minha variável mês vai receber o que, certo? A minha variável mês vai ser armazenado nela, basicamente isso aqui, ó. Como eu saí da linha de comando, deu um erro, vou armazenar só isso aqui nela, ó. Ctrl C, perdão, vou dar o Ctrl C aqui. Observe que eu selecionei lá abaixo sem querer. Então, tirei da seleção e agora selecionei novamente, ó. Ctrl C e aqui Ctrl V. Ou seja, a minha variável mês está sendo armazenado nela o mês, certo? Do campo TXT data. E o mês extraído está recebendo esse texto com a concatenação do mês extraído, certo? Por quê? Porque a minha variável mês aqui, eu vou utilizar ela não nesse campo aqui, certo? Vou utilizar ela um pouco mais para frente.
Então, o mês extraído aqui, ó, Ctrl C nele, vou lançar aqui, ó, no correspondente, certo? E vou descomentar, ó. Vamos executar novamente. Então, por exemplo, vou colocar o código, se eu não me engano, 14. Observe que apareceu aqui, reconheceu o código 14. Vou informar aqui um valor qualquer. À vista. Eu ainda não fiz a correção aqui dele salvar sem o caminho da imagem, mas você já sabe utilizar a função replace. Aconselho que faça a correção no arquivo de vocês. Mais pra frente eu vou fazer aqui no meu, certo? Vou colocar um dízimo aqui de R$120 e vou clicar no salvar. Dízimo realizado com sucesso. Vamos lá na nossa tabela, certo? Duplo clique aqui no nosso TB dízimo, verificar se ele fez o salvamento das informações. Até o valor a gente sabe que está funcionando, certo? Observe que no ano extraído, ó, na coluna extraído, ele extraiu 2018, obviamente da data, ó. E observe lá, ó, R$120, ou seja, ele extraiu o valor R$120, ó. Ele converteu o valor 120 em R$120, certo? Por extenso. E dízimo do mês de junho, certo? Ó. Beleza? Acredito eu, se eu tivesse colocado o case, ele tinha convertido esse valor aqui em maiúsculo, certo? E observe que agora falta eu fazer o de janeiro, fevereiro, março e assim vai, ó. Eu tenho que entender qual é o mês que ele está dizimando, certo? Para que eu possa lançar aqui. Por isso que eu utilizei a variável mês. Então a variável mês vai armazenar o mês. Então após eu saber qual é o mês, aí sim eu consigo utilizar a estrutura if, que eu vou estar utilizando, para saber em qual campo que eu lanço o dízimo, certo? Em qual mês aqui. Beleza? E observe que lá o caminho da imagem, como eu disse para vocês, a gente vai ter que ajustar aí. Vocês já vão ajustando de vocês, que mais pra frente eu ajusto no meu, certo? Lembre-se que a gente já aprendeu a fazer isso via código no botão salvar do FRM Cadastro Membro, certo? Vou salvar aqui, vou fechar e vamos agora fazer a última verificação, certo? Para que a gente possa lançar também o valor do dízimo no mês correspondente. Não se preocupe que não é nada difícil. E o que é que eu vou fazer agora? Após o campo aqui foto, ó, e antes dele atualizar os campos, obviamente, vai ter uma programação aqui, certo? Vou parar o código, certo? Nosso formulário está aberto aqui, ó, se vocês repararem. Vou parar ele aqui. Duplo clique no nosso toolbar, descer aqui um pouco. E aqui, ó, entre este campo e o RS Update, vai entrar a verificação para saber em qual mês foi dizimado, certo? Então aí vai entrar a variável mês, obviamente. Então aqui eu vou dar um espaçamento, certo? E o que é que eu vou fazer aqui? Muito simples. Vou utilizar a estrutura if. If mês. Mês é a minha variável, viu? Se o meu mês for igual, aspas duplas, não tem problema. Ele está maiúsculo ou minúsculo, certo? Se ele for janeiro, certo? Então, o que? Então, o meu RS, exclamação, o mês lá, na nossa coluna, o mês de janeiro, eu salvei apenas como Jan, certo? A abreviação. Vai receber o quê? Vai receber igual o valor que tiver no meu mi.txt valor, certo? txt valor.text. Dou enter. Apenas isso, ó. Ou seja, se a minha variável mês estiver armazenado nela o nome janeiro, ou seja, se a variável mês for igual a janeiro, então ele vai salvar na coluna janeiro o valor que estiver no campo txt-valor. Ou seja, basta eu copiar essa estrutura, Ctrl C, Ctrl V e seguir a mesma lógica. Ó. Se a minha variável mês for fevereiro, ou seja, se eu extrair da data o mês de fevereiro, então a variável mês vai ser igual a fevereiro. Convenhamos, certo? E ele vai salvar onde? Na coluna da tabela TB dízimo, na coluna fevereiro, o valor que estiver no txt-valor, certo? Acredito que vocês estão entendendo a minha lógica. Ó. Ctrl V. Aqui, se a minha variável mês for março, certo? Se a variável mês for março,
o que é que ele vai fazer, certo? Vai salvar o valor no campo, certo? Vai salvar na coluna maço da tabela TB dízimo, certo? Vou pausar aqui. Retornando, ó, é a mesma lógica. Eu pausei apenas para adiantar aqui, ó. Certo? Segui a mesma lógica, mudei os meses, obviamente. Eu mudei aqui as colunas, obviamente, da tabela TB dízimos. Porém, o campo é o mesmo, certo? Então, esse campo aqui só vai armazenar o valor na coluna correspondente a ela se a variável mês for igual ao mês extraído, certo? Vamos executar aqui para a gente entender melhor. Vou colocar aqui de novo o membro 1. Vou pesquisar aqui por ele. Certo? Vou botar a forma de pagamento aqui à vista. E vou dizimar aqui, certo? 163,45, certo? Para a gente até ver como é que vai funcionar a função extenso. Vou clicar no salvar. Dízimo realizado com sucesso. Vamos na nossa tabela. Duplo clique na nossa TB dízimos. Observe que cadastrou lá, ó, o Carlos Brito, CPF dele, a data que ele dizimou, certo? O valor à vista, a forma de pagamento, R$ 163,45, ano extraído 2018. Vamos ver aqui o valor extenso, como é que ficou. Vamos arrastar aqui um pouco mais. R$ 163,45. Observe que a função extenso está funcionando perfeitamente, ó. Lembre-se que a primeira coluna, a primeira linha não está toda preenchida porque a gente fez o resto da estrutura após ela, certo? A primeira linha a gente não tinha feito a programação para todos os campos. O dízimo do mês de junho. Como a gente dizimou no mês de junho, então esse valor 163,45 está armazenado na coluna de junho, certo? Vamos ver se funcionou? Tá lá, ó, na coluna de junho vai aparecer lá 163,45, certo? Então tá perfeito, ó. No campo foto, é apenas aquele ajuste que vocês têm que fazer aí e futuramente eu farei aqui no meu, certo? Vou só apagar aqui porque se eu for editar essa informação, aí vocês sabem que vai dar um erro porque eu salvei com o caminho da imagem, certo? Então vou salvar aqui e vou dar como concluída a aula 37, certo? De salvamento de dízimo, beleza? Vou fechar aqui, voltar lá para o nosso projeto. Então, o campo salvar, eu ainda vou fazer a implementação nesse campo salvar, certo? Mas até aqui ela está como concluída, beleza? Então é o seguinte, se você está assistindo este vídeo pelo canal de forma pública, é porque eu deixei essa aula limitada por algum tempo, certo? Porém, ela vai voltar a ser privada, pois ela é uma aula exclusiva para quem adquiriu o curso. Então, eu aconselho a você que não adquiriu o curso, que adquira, certo? Para que você possa estar recebendo o arquivo, possa estar estudando, certo? E tirando suas dúvidas de mais de perto, porque eu só dou suporte ao pessoal que adquiriu o curso, certo? E a você que adquiriu o curso, o meu muito obrigado, pois ao adquirir o curso, você está apoiando o nosso canal, beleza? Então, até o próximo vídeo. Falou!